Bem, esse exemplo 6.1 do NISE é para construir a tabela de Rouff-Hurwitz para o sistema indicado, o sistema em malha fechada, analisaremos bem isso. Eu farei um vídeo à parte explicando a formação, entendendo mostrando para vocês algumas coisas pertinentes à montagem dessa tabela e análise desses resultados aqui. Bem, temos os casos especiais. Então, os casos especiais é o seguinte: um zero apenas na primeira coluna de uma linha, pode ocorrer também. Uma linha inteira consistindo de zeros. Quando isso ocorre, quando ocorrer, o que é que fazemos? Então, o primeiro caso, eu tenho zero apenas na primeira coluna. Seria, de fato, necessário uma divisão por zero para formar a próxima linha. Então, qual é a solução? A gente vai colocar o que a gente chama de epsilon, um valor infinitesimal, próximo de zero, é designado aí para substituir esse zero na primeira coluna. A outra alternativa é escrever o polinômio na ordem inversa. O exemplo 6.2 do NISE, ele pede para examinar a estabilidade para a função de transferência no sistema em malha fechada. A função de transferência também já é fornecida e vocês devem observar que já existe um zero aqui. Eu vou fazer um vídeo também à parte, todos os exemplos desse capítulo falando sobre estabilidade terão exercícios à parte, porque necessita de uma explicação um pouco mais aprofundada e eu prefiro, inclusive, que vocês acompanhem o passo a passo do desenvolvimento da tabela do critério de Rouff e análise dos resultados obtidos. O exemplo 6.3, a mesma forma, só que ele utiliza o polinômio com coeficiente reverso. Então, a gente vai comparar o método com os coeficientes reversos, no caso, e quando há um zero infinitesimal. Outro caso especial, lembrando, é a linha inteira consistindo de zeros. Isso pode ocorrer. O que isso vai indicar para a análise? Indica que haverá raízes de mesmo valor radialmente opostas. Então, por exemplo, duas raízes reais de igual valor e sinais opostos, ou duas raízes imaginárias conjugadas. Então, um exemplo: se eu tenho aqui indicando que vai ter uma raiz aqui no semiplano, ele está no eixo real, então está no semiplano esquerdo, haverá uma de mesmo valor, porém sinal contrário, no semiplano direito. Da mesma forma, aqui raízes imaginárias e simétricas aqui no eixo imaginário em relação à origem. E aí você tem, por exemplo, par de polos complexos também localizados em C, que a parte real estará com valores opostos, igual valor, porém de sinais opostos. Então a solução, vou continuar o cálculo do resto da tabela de Rouff, não tem problema, porém eu vou usar um polinômio auxiliar com os coeficientes da última linha e utilizando coeficientes da derivada desse polinômio na próxima. As raízes de igual valor e situadas radialmente podem ser determinadas resolvendo o polinômio auxiliar, que sempre é par. Então haverá um exemplo também aqui, dessa vez do livro do Ogata, um exemplo bem interessante, para que possamos, caso tenhamos essa condição, o que é que devemos fazer? Então, também farei um vídeo à parte para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio no caso da ocorrência de uma linha completa com zeros. A gente fez a análise, mas será que eu posso projetar a estabilidade via o critério de Rouff-Hurwitz? Bem, ele tem uma utilidade limitada na análise, mas eu posso também utilizar os efeitos dessa mudança de um ou dois parâmetros no sistema, examinando os valores que causam instabilidade, e a partir daí eu tenho um problema na determinação do intervalo de variação de parâmetro que seja compatível com essa estabilidade. Então, esse exemplo 6.9 do livro do NISE, também vídeo à parte, nós faremos aqui uma análise mais aprofundada, porque envolve também o conceito, olha, vamos fazer um pouco também reforçar o conceito do sistema em malha fechada, e
Aproveitando aqui, eu vou comentar o seguinte: será que eu posso determinar uma faixa de valores de ganho K para que esse sistema seja instável? Eu também farei avaliação de instável e também, para esse caso aqui, marginalmente estável. Faremos isso a partir de tais condições para que vocês possam entender melhor o uso da ferramenta, o uso do critério de Rouff-Hurwitz. Aqui no caso, no final, as referências que vocês poderão consultar para dar uma lida mais aprofundada. Então, tenho aqui 5 livros, livros que estão estes disponíveis para vocês no repositório e na biblioteca do IFPB. Bons estudos e a gente se vê nos próximos vídeos.